Começamos aqui resolvendo essa listinha, gente. Vamos lá. Posição inicial de menos 20 metros, posição final seja de 40 metros. O intervalo de tempo que a gente tem é de 20 segundos. Primeira informação, quero saber a velocidade. Determine a velocidade nesse exercício aqui. Como é que a gente vai resolver para determinar a velocidade? Então, a gente está fazendo velocidade, vai ser a posição final menos a posição inicial, dividido pelo intervalo de tempo. Tudo bem? Então, a posição final a gente já sabe que é de 40 metros. Então, eu tenho 40 metros. Menos a posição inicial, que aqui é dito de menos 20. Então, eu não posso esquecer desse menos 20. Tudo isso aqui pelo meu intervalo de tempo, que é, portanto, de 20 segundos. Está aqui, está montado o meu exercício. Agora a gente chega aqui e resolve ele. Como que a gente faz? A minha velocidade, portanto, vai ficar 40 menos 20. Esse sinal aqui muda, né? Então eu vou ter 40 mais 20. Tudo isso dividido por 20 segundos. Então, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar 60 dividido por 20. Minha velocidade, portanto, vai ser de 3 metros por segundo. Tudo bem? Então, a gente encontrou essa velocidade. Vamos lá, próxima informação que a gente está procurando. Próxima informação é a equação horária da posição em função do tempo. Então, eu estou procurando a equação horária. Eu estou procurando alguma coisa assim, ó. Olha só, S é igual a S0 mais V vezes tempo. Eu preciso preencher essa equação. Então, vamos lá. O S vai ser o S0. Quanto que é o meu S0? Posição inicial, menos 20. Então, a gente vai chamar isso aqui de menos 20. Nossa velocidade, quanto que a gente achou? 3. Então, mais 3, tudo isso vezes t. Está pronta a minha equação. Eu não preciso resolver ela. Eu só quero a equação montada. A posição vai ser posição inicial, mais a velocidade que eu achei no item anterior, vezes o tempo. Essa aqui é a minha resposta da segunda questão. Aí retornamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é posição final quando o cronômetro marcar 10 segundos. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu quero saber quanto vai ser esse S quando aqui a gente tiver 10 segundos. É exatamente isso que eu estou procurando. Então, o que a gente faz? A gente monta ela. O S vai ser igual à minha posição inicial que eu já tenho aqui, né? Que já está na cara aqui, ó. Menos 20 mais 3 que multiplica o meu tempo. Meu tempo, portanto, é de 10 segundos. Então, a minha posição final vai ser menos 20 mais 30. Lembrando que eu tenho que multiplicar aqui primeiro, antes de subtrair. Então, portanto, a minha posição final vai ser de 10 metros. Tudo bem? Aqui a gente finaliza esse exercício. Próximo exercício. Olha o que eu tenho aqui. Ó. Agora eu tenho uma tabela. A posição de um móvel é descrita na tabela. Eu tenho a posição inicial, eu tenho várias posições para diferentes intervalos de tempo. Tudo bem? Então, eu tenho várias posições para diferentes intervalos de tempo. O que ele está pedindo primeiro? A velocidade média. Ele está pedindo a velocidade média. Então, vamos calcular, portanto, aqui a nossa velocidade média. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, vamos lá. Se eu quero saber a velocidade, eu vou ter que fazer S menos S0 sobre T menos T0. É isso que eu vou ter que fazer. Eu tenho que escolher duas posições aqui. Duas posições. Qualquer posição. Então, eu vou escolher, por exemplo, o 15 e o 5. O 15 e o 5. Então, a minha final vai ser 15. Minha final vai ser, portanto, o 15, porque eu escolhi o 15. E a minha inicial vai ser 5. Tudo bem? Perfeito. Para esse 15 eu tenho um tempo, o tempo de 20 segundos. Eu tenho um tempo de 20 segundos. Para essa temperatura inicial aqui, que no caso eu escolhi o tempo inicial, desculpa, porque eu escolhi a posição de 5, então eu vou ter 10. Então, perfeito. O que a gente vai descobrir? Nós vamos achar 10 sobre 10. O que a gente vai descobrir? A gente vai descobrir, portanto, que a gente tem 1 metro por segundo. Tudo bem? Isso é a nossa velocidade, tudo bem? A partir dessa tabela.
Agora eu estou pedindo aqui embaixo, ó, a equação, eu estou pedindo aqui, ó, a equação da posição em função do tempo. O que que eu quero? Eu quero a equação. Exatamente o que que eu estou pedindo? Eu sei o seguinte, que é S0, sorvetinho, né? Mais V vezes tempo. Tudo bem? Então vamos lá, o que que a gente quer? O S vai ser posição inicial. Olha a posição inicial aqui, gente. Quando meu tempo é 0, a minha posição é menos 5. Então aqui, ó, menos 5. Tudo bem? Mais a velocidade que a gente acabou de descobrir aqui, que é 1 vezes t. Está aqui a minha equação da posição em função do tempo. Olha a próxima pergunta que a gente tem aqui, gente. Eu quero saber o instante em que esse móvel passa pelo marco zero. Eu quero saber quando. Eu quero saber o quê? Eu quero saber esse tempo aqui, quando essa posição é zero. Ele quer saber o instante. Olha aqui, olha a pergunta. O instante em que o móvel passa pelo marco zero. Tá? Pergunta 6. Então, isso aqui precisa virar zero. Então, a minha equação, que era assim, a gente vai fazer, no lugar do S é zero, a gente vai ter menos 5 mais 1t. Tudo bem? Você vai passar o 5 para o outro lado, vai ficar 5 igual a t. Ou seja, 5 segundos é o instante em que ele vai passar no marco zero. Perfeito. Agora a gente quer saber, olha aqui, ó. Olha o que eu quero saber. Posição final após 50 segundos. Posição final após 50 segundos. Vamos lá. O que que a gente quer saber? Olha só. A gente quer saber a posição final, essa é a minha pergunta, após 50 segundos. Bom, a gente aproveita a mesma equação, né? A gente aproveita essa mesma equação aqui. E aí, só que agora a gente acrescenta a velocidade, a gente sabe que é 1, a gente acrescenta o tempo, que é 50. Então, o que que a gente sabe? Vai ser menos 5 mais 50. A gente sabe, portanto, que será 45 metros. 45 metros, portanto, vai ser nossa posição nesse tempo de 50 segundos. Ok, vamos para o próximo. Olha o que a gente tem aqui. Ó. A gente tem um gráfico, tudo bem? Que parte de 20 metros, na medida que o tempo está passando, a distância dele diminuiu. Então, ele partiu de 20 metros, e aí, na medida que o tempo passou, a distância dele diminuiu. Eu quero saber aqui a velocidade média. A velocidade média aqui, que é o que eu quero saber, a gente acha no gráfico a partir de duas posições. Então, eu preciso de duas posições, por exemplo, 20 e 10. Tá? 20 e 10. Mas qual que é? Sempre será posição final menos posição inicial, dividido pelo tempo menos tempo inicial. Gente, qual que é a minha posição final? É 10. Por quê? Porque a minha posição final é a posição em 2 segundos, enquanto que 20 metros é a minha posição em 0 segundos. Então, eu vou precisar, portanto, do 10 menos 20, tudo isso dividido. Qual é o intervalo de tempo? Intervalo de 2 menos 0. Então é só resolver essa conta aqui que a gente vai descobrir que a nossa velocidade, portanto, vai ficar menos 10 sobre 2. Nós achamos menos 5 metros por segundo. Isso é compatível porque o nosso gráfico está descendo, então, portanto, a nossa velocidade ela é negativa. A gente quer saber aqui, portanto, velocidade média. A próxima agora, gente, qual é a nossa próxima pergunta? Eu quero saber a equação da posição em função do tempo. Bem, eu quero saber a equação da posição em função do tempo. Eu estou pedindo para completar essa equação aqui, ó, S0 mais VT. Tudo bem? Então vamos lá. O S0 eu acho no gráfico, ó, posição inicial, que é a posição quando o meu tempo é 0. Então eu achei aqui é 20, então aqui é 20. A velocidade eu encontrei que é 5, então é 5t. Está pronto, está pronta a nossa equação. Nossa equação está pronta. Posição inicial, velocidade vezes tempo. Está pronta a nossa equação. Não é para resolver, é só para montar ela. Para finalizar, olha a pergunta. O instante, olha lá, vamos ver a pergunta aqui. Ó. O instante em que o móvel passa pelo marco zero. Tá bom?
Olha como é que a gente resolve. A gente iguala a equação a zero, 20 menos 5t, passa o 20 para o outro lado, isola t igual a 4.